Muito boa noite a todos. Iniciando mais uma live, né? Do estudo do Livro dos Espíritos. Essa live ela tem um oferecimento da União Espírita Allan Kardec, situado na rua Iviema, 5.565, do Jardim Monte Líbano, Dourados, Mato Grosso do Sul. A live é de número 112, parte segunda, do mundo espírita ao mundo dos espíritos. Né? Capítulo 9, intervenção dos espíritos no mundo corporal. E a pergunta é de número 554, sobre o poder oculto, talismã, feiticeiros, né? Então, nós estamos estudando essa parte. Muito interessante. Então, a gente convida todos aí para participar, né? E, lógico que depois o Dilon vai colocar aí no Facebook e vai aparecer um vídeo, né? Aqueles que quiserem compartilhar conosco, sejam todos muito bem-vindos. E como é de costume, nós vamos fazer uma prece, né? Pedindo a Deus, a Jesus, que nos abençoe nessa noite de hoje, que a nossa mente abra, a gente seja muito receptivo aos ensinamentos que vão ser ministrados aqui, porque na maioria das vezes a gente pensa que é a gente que está fazendo alguma coisa, não é. Sempre tem a intervenção dos bons e queridos espíritos que nos ajuda a aprender um pouco mais. Então, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos proteja. Ajuda também o Dilon, meu querido irmão, para que ele coordene o nosso estudo da melhor forma, da melhor maneira possível, tendo a mão de Jesus como companhia. Muita paz, e Jesus nos abençoe. Opa, o João chegou, né? Que bom, João. Boa noite. Eu passo, boa noite. Imediatamente a palavra ao Dilon. Boa noite, João da Molim. Seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Faltou Dona Lalinha. Dona Lalinha, Dona Diva. Vamos lá. Vamos lá. Não pode aquele que, com ou sem razão, confia no que chama a virtude de um talismã, atrair um espírito por efeito dessa confiança, visto que, então, o que atua é o pensamento, não passando o talismã de um sinal que apenas lhe auxilia à concentração? Então, a pergunta é se aquele que confia no talismã, se ele pode atrair um espírito, porque o que vale é o pensamento, né? Pela confiança que ele tem no talismã, ele atrai um espírito. Essa é a pergunta. Que o talismã não passe de um sinal que apenas auxilia a concentração. É verdade, mas da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos depende a natureza do espírito que é atraído. Ora, muito raramente aquele que seja bastante simplório para acreditar na virtude de um talismã deixará de colimar um fim mais material do que moral. Qualquer, porém, que seja o caso, essa crença denuncia uma inferioridade e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos inferiores e escarninhos. Bueno. Falou em atraso, né? Falou em atraso. Atraso tanto da pessoa que acredita nos talismãs,
que acha que os talismãs têm um poder mágico para realizar alguma coisa. Sendo esse um atraso, e sendo essa pessoa atrasada, está dizendo que ela cultiva muito ainda o apego material, as coisas materiais. Isso certamente vai atrair espíritos que simpatizam com ela, que vão ser espíritos também no mesmo grau, na mesma vibração, ou seja, espíritos atrasados moralmente. Como está dizendo aí, que eles têm objetivos que são os mesmos daquelas pessoas que, por meio dos talismãs, querem, então, conquistar coisas, querem influenciar pessoas, né? Querem produzir resultados que acreditam ser impossível produzir pelos talismãs. Muitas vezes, ingenuamente, né, não conscientes de que quem os ajuda são os espíritos. Eu peguei um artigo da Revista Espírita de setembro de 1858, que o título é Os Talismãs, Medalha Cabalística. E ele aqui aqui de um antiquário que comprou a medalha e disse que aquela medalha tinha o poder de atrair os espíritos, né? Era do tamanho de uma moeda assim, e um aspecto de prata e tal, e disse que ele tinha o poder de atrair os espíritos. E Kardec, então, uma sonâmbula, né? O médium, senhora J, ele não coloca o nome, né? Senhorita J. E ele foi dito, né, ao dono da medalha, que ela era composta de 7 metais, que pertenceu a um autor de livros sobre demônios e tudo mais, né? Que já tinha morrido, Casotti. E ele que ela possuía o poder especial de atrair os espíritos e facilitar as evocações. E depois ela teve uma outra comunicação, né, um outro senhor, Caldenberg, que uma série de comunicações que ele atribuía à Virgem Maria, que falava através dele, também diz que ela tinha um poder maléfico, poder de atrair demônios, aquela medalha. E por fim, um outro médium, senhorita Guldenstube, ela recebeu também a comunicação dizendo que essa medalha, né, não tinha todo esse poder não e tal. Enfim, várias comunicações, né, que veio sobre essa questão. E aí Kardec faz as explicações sobre essa questão e pede também a contribuição de Santo Agostinho, né, para que fala, né, que ela diz que a medalha tinha o poder de provocar o sonambulismo e tal, aquela questão, para ele dar a opinião dele. Então ele diz ele afirma que não, né, que os espíritos eles são atraídos ou repelidos pelo pensamento, né, o pensamento. Então o talismã ele não tem esse poder, né, não tem, e que os espíritos se utilizam disso aí demonstra certa inferioridade. Não quer dizer que são maus, né, mas que às vezes se utiliza, né, da credulidade das pessoas. A pessoa, para acreditar, ela precisa daquele objeto. Então, que use o objeto, não tem problema não, né? A gente vai atender eles. Mas não é... Então, alguns espíritos agem por até boa fé, outros por ignorância, tem espíritos também, né, que agem por ignorância, e outros agem mesmo para enganar mesmo, né? São charlatão mesmo, né, da espiritualidade que faz essa questão, pede às vezes sinais cabalísticos, fantasias, né? Utiliza dessas questões, né? O número 7 é muito utilizado, ele afirma aqui, né, 7 planetas, 7 metais, inclusive essa medalha tinha 7 metais. Então ele diz assim, a forma mística e ininteligível
de tais emblemas tem o objetivo de impô-las ao vulgo, sempre inclinado a considerar maravilhoso aquilo que não compreende. Então, essas superstições, né, nós já tivemos muito disso aí, né? Muitos momentos. E até hoje tem, né, muitas superstições, né? O pessoal mais antigo tem mais, né? Os pessoal mais recente tem menos, mas eles existem, né? Então, ele fala bem assim, ó, que isso seria renovar aquelas velhas práticas do caldeirão das feiticeiras, dos gatos pretos, né, que tinha superstição, né, o gato preto dá azar. Tem a questão, né, passa embaixo de escada, das galinhas pretas, então, e outras maquinações secretas. Diz Kardec na Revista Espírita, dessa de 1858. E ele diz também que existem objetos que podem ser magnetizados, né, que utilizados em benefício da cura e tudo bem, mas aí é uma questão que a própria ciência vem a comprovar isso aí, né? Que ele pode ser utilizado em favor das pessoas. Aí o Espírito até fala para eles assim, né? Trace um sinal e por ele saberei que você me chama e eu virei, né? O Espírito disse, né? Tentando colocar na cabeça das pessoas, né, que se você fizer um sinal cabalístico, uma música, uma coisa assim, ele atenderia. Mas isso aí diz que alguns espíritos se utilizam desses recursos porque as próprias pessoas, né, elas se sentem mais fortalecidas na crença por eles. E os espíritos inferiores fazem isso visando seduzir as pessoas que têm essa credulidade, né? E cria daí uma dependência da pessoa a ele. Mas, em regra geral, diz ele, para os espíritos superiores, a forma nada é. O pensamento é tudo. Né? Todo espírito que dá mais importância à forma, ele é inferior, né? No fundo é inferior. E não merece confiança, né? Mesmo quando ele diga coisas boas, mesmo assim é para colocar em dúvida, né? Porque às vezes ele usa desse recurso de falar algumas coisas boas para seduzir a pessoa, né? E então ele usa o talismã, né? Para seduzir. Bom, isso está na Revista Espírita de 1858, né? E São Luís também fala bastante a respeito, né? Tem um artigo assim longo, ele faz as perguntas para ele, né? E, por exemplo, por que foi fabricada aquela uma medalha, qual o objetivo? E ele disse era para chamar a atenção mesmo das pessoas, para elas acreditar, né? Era uma forma dele criar aquela ideia, né? Mas os signos são meras fantasias. Muito bem. Vamos para frente ou ficamos nessa ainda? Alguém quer comentar mais? Eu fiz um resuminho do artigo. Quem quiser ler o artigo, Revista Espírita de 1858. Vou esclarecer, né? Essa ideia que está aí bem firme das questões até agora aí, dessa parte, essa ideia de que não está nas coisas a força está na vontade, no pensamento dos encarnados e dos desencarnados. Não seria a mesma coisa com as imagens? A pessoa acredita na imagem, naquela imagem, que a imagem vai fazer um milagre e tal, e às vezes até acontece alguma coisa mesmo. Não seria a mesma coisa também? Sim. É o mesmo efeito, né? Eu até não vejo a imagem, a questão da imagem como tão semelhante, porque tenho a impressão que pela imagem a pessoa evoca um espírito. Né? Por exemplo, se ela é devota de Nossa Senhora, ela não está devota à imagem, ao gesso que está ali em forma de Nossa Senhora, mas ali por aquela imagem, por aquela coisa concreta, mais facilmente ela evoca a Nossa Senhora e pede ajuda.
ela tem uma sintonia maior, né? Você quer dizer, né? Ela... Agora mesmo, agora há pouco eu assisti um vídeo, né, no YouTube. Tem um lugar lá na Europa que está pegando fogo, né? Aí todas as casas queimaram em volta e teve uma casa que não queimou. Eles alegam que é porque tinha uma imagem de Nossa Senhora dentro da casa. Escapou só a casa sem queimar. Se a casa foi protegida espiritualmente, o que nós estamos lendo nessa parte é que não foi a imagem que protegeu. Se a casa foi protegida espiritualmente, foram espíritos que protegeram. Claro que a presença da imagem indica que ali tinha pessoas de fé, tinha pessoas com conexão com o mundo espiritual, uma conexão intensa com o mundo espiritual. Muito bem. Vamos para o próximo, então, né? A 555. Essa tem um comentário de Allan Kardec, Orlando. Tá. Que sentido se deve dar ao qualificativo de feiticeiro? Aqueles a quem chamais feiticeiro são pessoas que, quando de boa fé, gozam de certas faculdades, como seja a força magnética ou a dupla vista. Então, como fazem coisas geralmente incompatíveis, são tidas por dotadas de um poder sobrenatural. Os vossos sábios não têm passado muitas vezes por feiticeiros aos olhos dos ignorantes? Então, aí, só para a gente comentar esse pedaço aí, né, essa pergunta, na verdade, são médios, né, que tem uma faculdade maior do que uma pessoa comum, né, e eles muitas vezes veem os espíritos, muitas vezes têm pressentimento, né, e não passa disso aí, né, é uma força magnética, eles têm uma dupla visão. Então fazem coisas que a gente fica assim, puxa, olha só e tal. Então muitas vezes recebe o nome de... Agora não, né? Porque vem a doutrina espírita, ela veio para corrigir essas falhas e dizer que a pessoa é um médium, né? A mediunidade tem várias vertentes, né? A mediunidade de evidência, mediunidade de desdobramento, de efeito físico. Então, geralmente, eu tinha um cunhado, por exemplo, que se um avião cair amanhã, ele falava de certinho, falava, vai cair tal avião assim, assim, com tantos passageiros, era dito e feito. Quando ele falava que ia acontecer, ele tinha uma premonição, né? Então, aí, Orlando, você falou em mediunidade e especificamente nessa resposta aí, parece que ele não falou de mediunidade. Não, mas eu falo assim, o feiticeiro, na verdade, se ele vê alguma coisa, ou faz alguma coisa, ele é dotado de mediunidade. Mas eu estou me referindo ao que nós acabamos de ler. Só para, tecnicamente, a gente colocar a diferença. Ali diz que essa pessoa que é tida como feiticeira goza de certas faculdades, como a força magnética ou a dupla vista. Isso não é mediunidade, isso são faculdades anímicas. Ou seja, essa força magnética é da própria pessoa e essa dupla vista da própria pessoa, não é intermediada por espíritos. Então não é mediunidade nesse caso.
né? Não estou negando que a sua resposta, não estou dizendo que a sua resposta esteja errada, mas que aí, especificamente, não está falando de mediunidade. Não está falando, mas é mediunidade. A pessoa é dotada. Os feiticeiros são os supostos feiticeiros, que antigamente era queimado na fogueira, como o Joana d'Arc foi, né? É dotado de uma mediunidade. Mas, na verdade, não está falando mesmo, não. Né? Aí eles citam só aqueles que acreditam na bola de cristal, acreditam em coisas assim, que, na verdade, não tem nada a ver, né? Mas já os supostos feiticeiros já tem alguma coisa a ver, porque são médios, né? Que eles vêem, eles têm evidência. Tem a força magnética, né? Acho que o Kardec deve estender um pouquinho mais logo a seguir. Vamos olhar o próximo quadro. Vamos ver aqui. Aí o comentário de Allan Kardec. O espiritismo e o magnetismo nos dão a chave de uma imensidade de fenômenos, sobre os quais a ignorância teceu um sem número de fábulas, em que os fatos se apresentam exagerados pela imaginação. Conhecimento lúcido dessas duas ciências, que, ao bem dizer, formam uma única, mostrando a realidade das coisas e suas verdadeiras causas, constitui o melhor preservativo contra as ideias supersticiosas, porque revela o que é possível e o que é impossível, o que está nas leis da natureza e o que não passa de ridícula crendice. Esse caso dos cristais é ridículo, né? É uma coisa que nada a ver. Aí, já no caso dos cristais, não existe nem mediunidade. Aí é uma crendice. A pessoa acredita naquilo ali, é superstição. Agora, já os feiticeiros, não. Eles têm mesmo uma certa mediunidade. Bom, é interessante considerar essa questão do magnetismo, né? Quando Kardec ele fala que o conhecimento lúcido dessas duas ciências, o magnetismo, né, e o espiritismo, até eu grifei ali em cima, a bem dizer, formam uma única. Né? Está na Revista Espírita de 1867, novembro de 1867. Ok, algum comentário mais? Vamos para frente. Ah, 556. Vamos lá. Tem algumas pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? A força magnética pode chegar até aí, quando secundada pela pureza dos sentimentos e por um ardente desejo de fazer o bem. Porque então, os bons espíritos lhe vêm em auxílio. Cumpre, porém, desconfiar da maneira pela qual contam as coisas pessoas muito crédulas e muito entusiastas, sempre dispostas a considerar maravilhoso o que há de mais simples e de mais natural. Importa desconfiar também das narrativas interesseiras que costumam fazer os que exploram em seu proveito a credulidade alheia.
Então a questão aí é esse poder de cura, né? A pessoa tem um poder de cura anímico pelo magnetismo? Acho que está mais ou menos por aí a pergunta. Tem as pessoas verdadeiramente o poder de curar pelo simples contato? Quer dizer, pelas qualidades delas, né? Pelas faculdades delas. E a resposta é que pode chegar a curar, sim, principalmente se ela tiver pureza de sentimentos e um desejo forte, um ardente desejo. Mas que, nesse caso, a cura acontece por auxílio dos bons espíritos. Por auxílio dos bons espíritos. Aí eu nem sei. Pode falar. Não, ele é só um instrumento, né, João? Mas aí eu nem sei se nesse caso haveria mediunidade. Porque os espíritos podem estar dizendo aí que os espíritos auxiliam. Mas auxiliam o quê? Auxiliam dando força para aquela pessoa. Essa é uma questão também que é falada do passe, né? No passe, a energia dos espíritos, as boas energias dos espíritos podem estar passando pelo médium e podem estar sendo também projetadas diretamente ali no paciente, né? Diretamente pelos espíritos. Quando está diretamente pelos espíritos, não tem nenhuma mediunidade, nem é o médium passista que está. Ele pode estar ajudando com a boa intenção, com a boa vontade, com as energias dele, com as faculdades anímicas dele. Eu estou vendo uma certa analogia aí, nesse caso dessas pessoas que curam. Elas dão uma parte e os espíritos se juntam a ela para dar outra parte. Mais ou menos isso que eu entendi. Não sei se vocês conseguem tecnicamente fazer algum esclarecimento maior aí. Tem também no artigo na Revista Espírita sobre o magnetizador e o médium curador. O médium curador. E aqui ele faz várias explicações, né, sobre essa questão do magnetismo animal. O magnetismo animal é sinônimo do fluido vital, né? Alguns conhecem como fluido vital ou magnético animal. No fenômeno das mesas girantes, esse magnetismo animal ele é utilizado para movimentar as mesas. As mesas, até Kardec diz, ela adquiria uma vida, né? Vida, entre aspas, né? Temporária ali, né? Porque ela se movimentava, né? Então, eles colocavam o magnetismo animal sobre a mesa. E esse magnetismo animal é utilizado pela espiritualidade em favor dos espíritos, né? Também, né? Obsessores, por exemplo, aqueles que estão em situação muito difícil, né? Que é o choque anímico, para despertar eles, né? Então, o magnetismo animal desperta eles. E na questão das curas, né? Física mesmo, né? Das pessoas. Então ele tem esse efeito e essa capacidade. Então nós geramos, e aí diz, né, pelo ardente desejo, né, pela boa vontade, pela aquela vontade de servir ao Cristo mesmo, né, de ajudar aquelas pessoas que estão naquela situação de enfermidade, seja encarnados ou desencarnados. Então nós geramos energias, como dínamos, né? Nós geramos energia magnética animal. E os espíritos potencializam essa mediunidade, centuplica, né? Diz Kardec. Então aí é utilizada para várias situações, né? Tanto na cura física quanto para trabalhos mediúnicos, né? Tem alguns livros até de André Luiz que eles utilizam do fluido magnético animal até das pessoas que estão adormecidas ali, né?
Tem um caso num quarto ao lado, que os espíritos vão lá, utilizam daquele magnetismo animal para auxiliar o enfermo que está ali, precisando daquela energia. E eles podem centuplicar aquela energia. Então, ainda é a utilização, né, desse magnetismo. Então, esse poder de cura, ele existe. Agora, fica muito difícil a gente saber assim, quando é mediunidade e quando não é, porque a gente está o tempo todo em contato, né, com o plano espiritual. Quando é aquele que a gente não está agindo só nós, quando é que nós estamos agindo com a contribuição dos espíritos, né? Com a intervenção deles, com a influência deles de alguma forma, né? Nas intuições, na manipulação dessas energias. Então, é uma questão assim que fica para reflexão, né? Kardec, ele separou bem assim as coisas, uma forma assim didática para nós entendermos essas questões. Mas elas se confundem muitas vezes, né? Não existe assim essa separação tão forte, né? Como às vezes a gente imagina. Ele fez assim uma forma para a gente entender melhor as coisas, eu diria. Muito bem. Algo mais? Aqui bem. Nós então, pois não, pode falar. A gente pode dizer que em regra, tem ali a presença da mediunidade, nesses casos aí. Quando os espíritos estão em cooperação com as pessoas de boa intenção, porque, no mínimo, essas pessoas vão receber ali a inspiração daqueles espíritos que estão ali em cooperação, né, para fazer a coisa bem feita, para ter esse sentimento puro, como diz aí, para tudo isso. Então, ali tem sim a mediunidade, né, sendo utilizada. Embora possa não ser uma mediunidade assim tão ostensiva, isso, tão perceptível. Também entendo assim. Então, essa última questão do título Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros, que é o título que nós vimos. Agora nós vamos passar para um outro estudo, que é o Bênçãos e Maldições. Bênçãos e Maldições. Aí vem a pergunta 557. Essa daí é Orlando, ou é o João? Acho que é Orlando, né? É eu. Pode a bênção e a maldição atrair o bem e o mal para aqueles sobre quem são lançadas? Diz que praga pega, né? Praga a praga de fulano pega, cuidado. É isso, né? Bênção e maldição. Deus não escuta maldição injusta, e culpado perante ele se torna o que a profere. Perante ele se torna o que a profere. Como temos os dois gênios opostos, o bem e o mal, pode a maldição exercer momentaneamente influência, mesmo sobre a matéria. Tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus, como aumento de prova para aquele que é dela objeto demais. E o que é comum é serem amaldiçoados os maus e abençoados os bons. Olha que coisa. Jamais a bênção e a maldição pode desviar da senda da justiça à providência, que nunca fere o maldito, senão quando mal, e cuja proteção não acoberta senão aquele que a merece. Então, não existe esse negócio de amaldiçoar, né? Não existe maldição.
pelo que eu pude entender, né? Você vai receber o que vai acontecer de você, é aquilo que você merece. Se você é uma pessoa boa, só faz o bem, ajuda o próximo, não tem maldição que vai te atingir, porque você é aquilo. Eu faço assim um exemplo, por exemplo, a gente sempre usa, porque o Chico era uma referência, né, no mundo espírita. Por acaso alguma maldição pegou o Chico alguma vez? A Madre Teresa, ela foi amaldiçoada alguma vez e pegou? Né? Jesus pegou? Esses grandes missionários que vieram na Terra, a maldição pegou neles, lá no Divaldo Pereira Franco. Alguma coisa que acontece realmente é porque tinha que acontecer, mas não é porque foi jogada uma maldição. Agora, se você não está bem, você vai colher alguma coisa, às vezes até horrível, né? Daí falar, tá vendo? Ele amaldiçoou e pegou mesmo, ele está mal. Mas, na verdade, isso tudo é balela. Geralmente vai funcionar por que está jogando a maldição. Quem quiser comentar mais aí, não tem problema não, até me corrigir. Então, esse ponto é só essa pergunta, né? Só essa pergunta. E ele tem aqui uma edição do Livro dos Espíritos que tem várias referências sobre esse assunto. Tem várias referências de várias perguntas, né? Falando sobre essas influências aí, né? Quando a maldição, quando a bênção, quando alguma coisa que é feita para beneficiar ou para prejudicar alguém, é efeito. Mas a gente sabe e está respondido aí na questão que depende da sintonia de quem é o objeto dessa bênção ou dessa maldição, né? Você abençoar muito uma pessoa vai fazer algum bem para ela. Mas se ela não estiver sintonizada com esse bem, ela estiver buscando, estiver com o sentimento, com os interesses voltados para uma direção contrária, essa bênção não vai pegar, não vai colar. Vai ajudar sim de alguma forma, mas não vai, pode nem ser perceptível. Porque a pessoa está harmonizada, buscando, né, sintonizada com ideias de sofrimento, ideias que trazem prejuízo para ela e para outras pessoas. É importante, né, a gente entender isso aí, salientar bem essa questão, porque existem muitas pessoas que acreditam nisso, né? Que vai pegar, né? Estão fazendo um trabalho ali para me fazer mal. Para te fazer mal. Isso, e a pessoa acredita nisso, né? Tem muitas pessoas que acreditam, sim. E essa crença, ela atrai umas coisas desagradáveis, né? A pessoa acaba se envolvendo em situações muito complicadas. Por quê? Porque ele não tem fé, né? Ele é uma criatura sem fé. Aí ele acredita que fulano está amaldiçoou ele, que ele vai pegar aquela maldição, que ele não vai mais para frente. Aí o que acontece? Os espíritos das trevas pegam a pontinha. Falou, oba, ali tem um prato pronto para nós, vamos entrar. O cara ele já está acreditando, então vamos chegar junto. E quando ele vê, ele está numa crise obsessiva terrível. Então, aí disse uma coisa interessante, né? Em outras palavras, disse que a maldição e a bênção pegam. Elas dão resultado. Só que falou que a maldição pega para os maus, para quem é mau. E a bênção pega bastante também para quem é bom. O contrário já é difícil.
A maldição pegar para os bons, não tá afirmando isso, que a maldição pega para quem é bom e a bênção pega para quem é mau. Mas está dizendo que pega. A maldição pega para os maus e a bênção pega para os bons. E aí, quando fala assim, para os bons, você tem que saber o que é bom. E o que é mal também. E o que é mal também, né? Bom é aquela pessoa que só faz o bem. No coração dele não passa crítica, não passa censura, não passa nada, absolutamente nada que é errado. Ele não critica, não é, de jeito nenhum. Uma pessoa dessa aí, ele está imune, né? E o mal não é só aquele que faz o mal, mas é aquele, às vezes, até o ignorante, ou aquele que se omite. Jesus, não sei se... Jesus sempre falou dos omissos, né? Ele pouco falou daqueles que faz mal, ele falou mais dos omissos. Lembra da parábola do Lázaro? O rico aquele, ele não era mal, ele só não fazia o bem. Né? Ele simplesmente era indiferente para o pobre que estava ali querendo as migalhas. Né? Então, Jesus sempre lembrava disso. Então, aquele que... por isso que eu falei, né? É bom a gente ficar atento à questão do mal também. Então, tem pessoas, por exemplo, que é pela ignorância, né? Olha, aquela pessoa ali me fez mal porque ela é invejosa, ela vê aqui, tem olho gordo, né? Às vezes a pessoa tem uma vida difícil, coitado, né? Cheio de problemas, cheio de dificuldade, acha que tem alguém invejando ele e que vai trazer prejuízo para ele, que vai fazer mal para ele. Então, esse tipo de comportamento, né? Que é um comportamento, né, de uma pessoa que é aquele que é mal, né? Que está afastado do bem. Não é questão que é mal, que é aquele que faz crueldades, que pratica isso. É que ele está a ausência da luz mesmo, né? A ausência da luz, como diz, né? O mal não é a ausência do bem, né? A ausência de Deus, a ausência da lei de Deus em nós, comparando a ausência da luz. Então, na situação dele também, né? Ele ainda está nas trevas da ignorância, e na ignorância dele, ele faz mal até sem sentir, pela omissão, por exemplo, pela questão da proteção, que ele quer se proteger, né, e acaba maltratando o outro. Então é nesse sentido que eu acho, né, esse está suscetíveis a receber essa tal da maldição. Eu acredito que ele, porque ele é frágil, né, nessa área, ele tem essa fragilidade. E aí está dizendo, explicando também por que uma pessoa que já está numa situação difícil, essa situação ainda é agravada por uma maldição, ou seja, por um desejo e por uma ação de espíritos encarnados e desencarnados, espíritos com desejo de causar transtorno, sofrimento, né? Está dizendo que é para aumentar algumas provas. Deus, tal influência, porém, só se verifica por vontade de Deus como aumento de provas para aquele que é dela objeto. E essa é outra questão, né? A gente às vezes vê a prova como uma coisa de punição, né? De sofrimento e tudo mais, né? Prova é prova, né? Você está sendo testado. Sim, sim. O próprio nome já diz, é prova, né? E vem a prova para que eu passe ela, né? A gente, quando você está estudando, né? E vai enfrentar, né? Alguns desafios, né? No colégio e tal. Você se preparou para aquela prova, você fala, não, que venha que eu estou preparado. Né? Se eu não estou preparado, se eu não estudei, eu falo, não quero saber disso não, isso aí vai me causar sofrimento. E causa mesmo, porque eu não estou preparado. Prova é uma prova, como o próprio nome diz. Ser redundante. Vamos para a próxima? Vamos. Bom, então aqui termina esse capítulo, né? Terminou o capítulo 9.
Capítulo 9. O próximo capítulo 10, né, das ocupações e missões dos espíritos. Falha nossa aqui, eu não coloquei no slide, eu vou exibir o livro mesmo, né? Vou colocar o livro aqui para a gente ler no próprio livro. A 558, né? Isso. Do assunto do capítulo Ocupações e Missões dos Espíritos. Isso. Ocupações e Missões dos Espíritos. Capítulo 10 das Ocupações e Missões dos Espíritos. A primeira questão é a 558. Alguma outra coisa incumbe aos espíritos fazer que não seja melhorarem-se pessoalmente? Ou seja, os espíritos têm outras ocupações além de se melhorar pessoalmente? Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, cujos ministros eles são. A vida espírita é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias das necessidades. Então, depende. Então diz que para os espíritos não tem essa fadiga corporal, não tem as angústias das necessidades materiais, né? E que para eles não se cansam, estão sempre em atividade, fazendo bem, contribuindo com a harmonia do universo, como ministros de Deus que são. Vamos ver uma resposta em outra versão. Cooperam para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, de quem são ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa como a vida na Terra, porque não há a fadiga corporal, nem as angústias da necessidade. Mesma coisa. Então, os espíritos têm sim, né? Muitas missões, além da missão de se melhorar, mas vejo que nas outras missões que eles têm, também é uma constante melhora de si. Oportunidade de melhora, de se melhorar. Parece assim. Agora, se a gente se prender a essa resposta, só ela, né, não considerar outras obras, né, como as obras que falam da vida no plano espiritual, na erraticidade, onde os espíritos se alimentam, tem fadiga corporal, tem necessidades, tem angústias, né, e estão desencarnados, né? São espíritos que ainda estão numa fase de evolução, né, que eles sentem as necessidades ainda do encarnado, né? Só fazer uma observação, né, que não são todos, né, que estão nessa vida de só mesmo contribuir para a harmonia do universo e as vontades de Deus sem passar pelas dificuldades, né, que passam. Aqueles que a gente vê até nas comunicações mediúnicas, o próprio Kardec, né, recebeu também várias comunicações nesse sentido, né? Então, a gente sempre tem que analisar. Sim, é interessante essa colocação, porque especifica mais que essa resposta está se referindo a espíritos mais elevados, né? Mais elevados. Já venceu essa dependência à matéria. Para frente ou algum comentário mais? Nosso horário está quase terminando. Dá para fazer mais uma? A outra é curtinha também. Então vamos a ela. 559. Esse é do Orlando, né? Também
desempenham função útil no universo, os espíritos inferiores e imperfeitos, todos têm deveres a cumprir para a construção de um edifício. Não concorre tanto o último dos serventes de pedreiro como o arquiteto? Então, todos contribuem. Até os imperfeitos, inferiores, né? Eles são instrumentos, né? Aqui, então, e muitas vezes aqui, então, ela fala... deve ser até sem a consciência disso. Deve ser a consciência. Pode falar de novo. Não, eu digo que ela complementa a ideia, né, da que nós comentamos ali, da fadiga corporal e tudo mais, né? Os imperfeitos. Eles também contribuem, né? E como disse o João, até sem ter consciência disso. Sim. Muito bem. Tem... mais uma ou estamos encerrando aqui? Como é que tá? A hora aí... dá mais uma. Mais uma? Vamos lá, então. Dá mais uma. 560. Tem atribuições especiais cada espírito? Cada espírito tem alguma atribuição especial? Todos temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Como diz o Eclesiastes, há tempo para tudo. Assim, tal espírito cumpre hoje neste mundo o seu destino, tal outro cumprirá ou já cumpriu o seu em época diversa, na terra, na água, no ar, etc. Achei interessante essa colocação aí na resposta, que temos que habitar em toda parte e adquirir o conhecimento de todas as coisas, presidindo sucessivamente ao que se efetua em todos os pontos do universo. Embora deu exemplos aí simples, né, de espíritos que talvez nunca saíram de um planeta, mas dizendo que tiveram missões a cumprir, ou estão cumprindo missões na terra, na água, no ar, em algum lugar, né? É bem interessante essa colocação aí de que a gente precisa de uma diversidade muito grande de experiências, de vivências, para adquirir a evolução necessária, logicamente, a um estado muito maior de felicidade, de paz, de harmonia, de força, né, de capacidade de ação e de cocriação com Deus. Isso. Então não existe essa questão de especialidade, né, para sempre, né? São especialistas em tal área, não. É multidisciplinar. Exato. Ninguém fica tanto tempo numa mesma coisa. Fica até que essa experiência satisfaça uma necessidade evolutiva. Isso aí. Muito bem. Então, Orlando, você quer fazer mais algum comentário? Não, é isso aí mesmo. Então te devolvo a palavra. 2 minutinhos. Eu vou pedir para você fazer a prece de encerramento para nós. Então tá. Né? Vamos agradecer mais uma vez a Deus, aos benfeitores espirituais. Sabemos que
são responsáveis também por esse estudo, pelo apoio, pelas intuições, pelos esclarecimentos que recebemos nessa noite, pelas informações que nos levam a buscar essa transformação, né? Essa ampliação dos nossos talentos, dos nossos deveres, cumprir com os nossos compromissos reencarnatórios. Que nós possamos, Senhor,